É isso, pessoal. Estamos de volta aí com a nossa rádio BPN Brasil Patriota de web, né? E tá voltando o crescimento novamente, né? Graças a Deus, está crescendo aí novamente, retomando nossa estabilidade. A gente vai fazer muitas outras coisas, muitas mudanças aí também com relação à nossa mudança. É uma modificação na rádio BPN também, com relação a algumas coisas aí que iremos fazer muito em breve também. Bom, então, não é só isso que a gente está fazendo, essas modificações que a gente vai fazer são modificações que vão ajudar também ao crescimento da rádio VPN também, né? A gente quer crescer, a gente quer evoluir, né? E tem surgido coisas novas aí, então a gente está trabalhando justamente para fazer essas modificações para você também que nos escuta. Já que a gente vai fazer agora, no mês de junho, 8 anos de rádio VPN. 8 anos de um projeto em que eu não sabia para onde ia, não sabia que iria ter essa percussão toda, eu não sabia para onde colocar, eu não sabia o que colocar. Quando eu criei a Rádio VPN, eu não sabia nem o que colocar. Né? Eu colocava músicas seculares, depois eu comecei a colocar o texto, aí depois comecei a colocar também músicas católicas, né, na rádio. E aí depois a gente foi crescendo, crescendo, colocando outras coisas, colocando informações, colocando mesmo questão política, né? E a gente foi colocando cada vez mais e hoje a gente está aqui, né? O mês que vem, no dia 7 do mês que vem, a gente está fazendo aí, então, 8 anos de arte. 8 anos de um projeto e começou lá em 2017 com muita dificuldade, na verdade, começamos em 2016 com a Rádio Forte Digital RDC. Só que a Rádio Forte Digital RDC acabou, né, que era de um grupo de onde eu participava, era um grupo também um grupo de bate-papo do Zelo, né? Eu era um dos coordenadores do grupo e acabou que o meu trabalho deu feito e acabei saindo do grupo, né? Por me expulsou justamente porque não tinha celular na época para poder fazer parte ali do grupo. Então, e aí acabou surgindo uma nova oportunidade que é trazer a Forte Digital, a VPN, né? Foi ali no início, né? E a gente não sabia nem como colocar, a gente acabou colocando VPN, é, de hoje, que é VPN Patriota. Mas o VPN Patriota, que hoje é o início desse projeto. E foi ali em 2017, em junho de 2017, nós lançamos aí então a Rádio Forte Digital, a Rádio BPN. No final do ano de 2016, nós lançamos Forte Digital, em outubro de 2016, nós lançamos então a Forte Digital SBC, né? E depois a gente acabou lançando essa rádio que está até hoje, que é a VPN, a Rádio VPN, né, que hoje continua aí também 100%. Mas o outro fator que me trouxe até aqui hoje, até mesmo para poder trazer esse assunto, um assunto bem delicado, um assunto bem importante, né? Eu fiquei sabendo que dia 4 agora, né, dia 4 de junho, vai ter uma nova manifestação, né? E esse assunto é muito importante trazer. Eu não estou aqui dizendo que sou a favor e nem contra, tá bom? Se quer ir, vá. Mas o fator que eu gostaria de colocar na manifestação dia 4 é que um grande problema que nós encontramos nos dias de hoje. Nós tivemos aí milhares de pessoas que foram presas injustamente, estão pagando um crime que não cometeram. Inclusive, algumas dessas pessoas estavam chegando no local quando foram presas. Inclusive, algumas até foram pegas de surpresa, né, que estavam dormindo, né, como diz o general. Tem um vídeo dele mostrando isso, falando sobre isso, né?
Essas pessoas não estavam fazendo nada, estavam quebrando nada, não estavam fazendo nada, apenas estavam ali dormindo, né, nas suas respectivas barracas. Né? E essas pessoas foram presas injustamente. Né? Quero trazer você para essa realidade. Tá? É importante também a gente fazer isso aqui. Então, suponhamos que você vai na manifestação e exista lá infiltrados também. Pessoas de esquerda também. Essas pessoas vão quebrar tudo, fazer alguma bagunça ou alguma coisa nesse sentido. Né? E você está ali no meio, né? Você vai estar lá no meio, ou de camisa verde e amarela, camisa comum, ou qualquer roupa que você esteja, mas você seja identificado como o depredador. Quero trazer você para essa realidade. Porque essa realidade é o que mostra que a gente precisa tomar esse cuidado, né, de não se entender o que está acontecendo. Que a manifestação ela é válida, né? A manifestação popular ela tem uma validade muito grande. Inclusive está na Constituição, onde você pode se manifestar como você bem entender. Inclusive na sua casa, na sua rua, ou algum problema que tem na sua rua, você pode se manifestar. Isso está na Constituição do Brasil. Né? A liberdade de expressão ela vai para isso. Mas o grande problema que nós estamos encontrando agora é que nós não estamos enfrentando um governo, né, que apoia isso, apoia a Constituição popular. Ele apoia seus próprios interesses. E isso de fato é o que está acontecendo hoje. Então, a partir do momento que você vai numa manifestação, seja até mesmo de um partido que eu não confio, que é o NPL, né? Eu não confio no NPL. Se você confia, infelizmente, vocês têm sua razão para confiar, mas eu não confio. A mesma coisa que eu digo para você, você confia 100% no Léo? Você confia 100% no Moro? Você confia 100% no Kipaim? Não. Você confia 100% no Bolsonaro? Precisa colocar aqui os pontos que são necessários a gente colocar aqui. E esse é um deles. A partir do momento que você vai na manifestação, que é marcada pelo próprio NBL, né? Foi oposição a tudo que se colocava o ano passado, então a gente precisa também tomar esse cuidado. Agora eles estão fazendo manifestação por causa do OTAN, né? Mas suponhamos que essa manifestação possa ser um objetivo político, um interesse político. E não é essa a intenção da manifestação. A manifestação é popular. A manifestação é por algo que é pautas importantes, como a liberdade de expressão, a pautas importantes, como também um projeto importante, como a lei para não legislação do aborto. Isso é uma pauta importante. Né? Isso é uma pauta que é algo importante. Né? Quando você tem uma pauta importante para se manifestar, isso também é importante. Agora, quando você tem algo, né, envolvido, né, deliberadamente com causa político, digamos assim, então isso não é uma pauta importante. A esquerda ela faz manifestação sem nenhuma intenção. Ela faz manifestação para depredar, para quebrar, para fazer um monte de coisas. A gente já viu aí, botaram fogo em ônibus, como aconteceu lá em 2018. Uma manifestação da esquerda em 2019 também, quando mataram a Dona Elige. Né? Quando a Dona Edi embalou ali uma fumaça e pareceu que tinha 7 filhos. Trabalhava para sustentar os seus 7 filhos. Né? Ou seja, ela veio falecer, veio a óbito porque engoliu muita fumaça e acabou morrendo. É assim que a esquerda trabalha. Nós precisamos entender que a hora agora não é um momento de manifestação.
Não é o momento de nós colocarmos a manifestação agora. E eu já vi uma manifestação pior ainda da esquerda. Tá? Essa não é só da DG ou qualquer outra coisa. Em 2010, na campanha de 2010 não, foi 2011, né? E eu vi também uma manifestação terrível da esquerda. Quando eles pegaram um ônibus e botaram fogo com um monte de gente dentro, lá em cá. Pra você ter ideia. Foi assim, algo. Eu não presenciei, mas eu vi e tive contato com pessoas que presenciaram. Eu estava no local nesse dia, mas graças a Deus, Deus me colocou num outro ônibus que saiu antes da manifestação. E isso aconteceu. Eu apoiava a madrinha da minha irmã, que era uma candidata também nessa época. E eu pude ver ali a manifestação que essas pessoas fizeram. Sim, algo bem absurdo. Algo assim que ninguém viu, né? Algo assim que ninguém poderia ter visto isso. Algo assim bem diabólico mesmo. Então, é assim que a esquerda trabalha. E eles são capazes de se manifestar dentro da manifestação, do mesmo direito de esquerda, mas ele tem esse objetivo. Falando tudo isso para você, por que você toma esse cuidado, né? A gente não veio aqui proibir você de ir a qualquer manifestação que você queira ir, né? Mas também estou mostrando para você a realidade. E hoje nós temos que tomar esse cuidado. Hoje nós não estamos enfrentando algo normal, algo que é bom. Nós estamos enfrentando algo supernatural, que diz respeito a todas as formas que a gente está enfrentando hoje. Hoje, para mim seria ontem, mas será hoje, voltado à legalização ao mundo das drogas no nosso país. Hoje será decidido isso. Então é nisso que nós temos que começar a entender o significado da nossa luta. É por isso que hoje eu estou aqui gravando esse vídeo. Por isso que hoje, desde 2019, que eu venho gravando vídeos, colocando aqui, não dei uma parada, dei uma pausa, mas agora retornei, justamente porque é preciso a gente lutar pela nossa liberdade. Quando eu fiz o curso de teologia e também o curso de guerra cultural, foi o do professor Olavo, eu pude entender isso. O professor Olavo, ele ensinou parte de teologia que existe através disso. Eu pude aprender e ler livros também, boxes de livros, né, que podem me fazer entender o significado da luta de hoje. Eu pude entender o significado da luta que nós enfrentamos a cada dia. Porque essa luta é uma luta desigual, uma luta totalmente diferente, uma luta totalmente fora daquilo que a gente está acostumado a ter. E a gente precisa começar a entender isso também. Porque a partir do momento que nós entendemos essa guerra cultural que existe hoje, até mesmo questão, até mesmo de ex-ditadores como Hitler, né, que viveram aqui no nosso país, né, como Stalin e Mao Tse-tung, entre outros ditadores também, que deixaram seu legado, porque eles também deixaram seu legado. Hitler deixou seu legado. Ele não acabou. Quem pensa que Hitler foi apenas um ditador, mas ele também deixou um legado. Paulo Freire, por exemplo, também deixou um legado. Agora tem muitas escolas por aí que usam o método Paulo Freire. Ele também deixou um legado. Né? Legado que funciona até hoje em muitas escolas. Paulo Freire não era um professor, nunca foi professor. Ele nunca foi teólogo. Ele nunca foi um pedagogista.
Ele foi simples um cara que falava um pouco de algumas questões, mas não tem nada a ver com o que as pessoas hoje idolatram, de certa forma. Che Guevara, por exemplo. Che Guevara foi um dos melhores assassinos que nós encontramos até hoje, porque ele matou centenas de cristãos. Ele enrolava os cristãos, ele levava para centros de concentração, e a esquerda adora esse tipo de gente. E ele levava para centros de concentrações e matava cristãos. Levava para centros de concentrações e lá fuzilava aquelas pessoas. Esse é o legado de Che Guevara, né? E hoje ainda tem pessoas que usam a camisa de Che Guevara. Eu já vi até mesmo pessoas que têm um bom conhecimento usando a camisa de Che Guevara. Mesmo professores de história. E isso, de fato, demonstra que nós não conhecemos a história como ela realmente é contada, somente a história que alguns livros que mentem contam. Histórias de militares, por exemplo, de história que é verdade, tem muitos questionamentos com relação a isso, mas também tem muita mentira. Então, essa é a realidade que nós vamos conhecendo a cada dia. Que nós conhecemos apenas aquilo que está escrito, que existe, nossos olhos veem. E muitas vezes não é aquilo que nós queremos enxergar ali, à frente. Se a gente puder buscar essas informações corretas, a gente vai encontrar. Eu mesmo, eu tenho feito algumas pesquisas, inclusive sobre essa questão, né, de liberação das drogas, liberação do aborto aqui no Brasil, e é algo assim assustador de pesquisar. Porque é tão importante nós pesquisarmos sobre isso, porque nós, se caso isso venha acontecer no nosso país, nós tomamos esse cuidado. Nós podemos entender o significado de tudo isso. E é isso que nós precisamos entender para que a gente possa enfrentar lá na frente. Porque a cultura e o ensino, a educação, parte de cada um de nós. Não só na escola nós devemos aprender a estudar ele, dentro da nossa casa também. Que a cultura está dentro de nós. O que a gente faz aqui na rádio é justamente levar a você essa realidade também, que é tão importante para nós. É tão importante que nós conhecemos a história real. Essas pessoas que hoje, inclusive hoje está começando a CPMI mista, e vai trazer muitos frutos essa CPMI, embora tenha muita gente de esquerda lá dentro. Ah, mas tem muita gente de esquerda lá dentro, cara, será que vai dar certo isso? Colocaram só os melhores, Tomás Aziz, Renan Calheiros, né? De fato. Mas existe um outro fator. A gente também tem muita gente boa do nosso lado. Tem Magno Malta, que tem uma experiência muito boa. Né? Magno Malta, por exemplo, hoje tem ocupador 7 CPIs. Inclusive a CPI da pedofilia. Foi um projeto dele lá em 2011, se não me engano. Ou seja, ele comandou essa CPI. CPI. Eu já tenho uma experiência muito significativa. Né? E entre outros também que estão lá, o Rogério Marinho também está lá hoje, inclusive ele deu uma coletiva falando sobre isso, que a CPMI vai ser um prato cheio para eles. Né? E realmente, né, a CPMI vai trazer muita luz para libertar as pessoas que foram presas justamente. Então, de fato, hoje, nós precisamos entender isso. Precisamos começar a fazer a nossa parte. Inclusive, a nossa luta não é só apenas pro lado político, do lado cultural também. Que hoje esse governo tem investido muito na cultural. Muito cultural. Músicas,
músicas que são contra até mesmo nossas crenças, né? Fatores que demonstram, né? Inclusive artistas que nem fazem música direito, né? Porque música para mim é uma música correta, não é música, eu vou, não sei o que, não sei o que lá. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Bom, é nisso que nós temos que entender, que a gente possa enfrentar isso, que a gente possa mudar as trajetórias do nosso país. A cultura, ela tem um lado muito especial, né? A música também tem. Só que, infelizmente, hoje está sendo usado para o mal. Essa é a minha realidade. E é isso que nós temos que entender, o que está sendo colocado hoje. Como eu disse aqui sobre o game, eu estou dizendo que esse game, inclusive, já tem relatos de pessoas que se suicidaram através desse game. Eu descobri que lá fora do país, lá na Holanda, uma criança se matou por causa desse game. Você se matou por causa desse game. Eu falei que agora não vou mais falar, né? Porque senão a gente vai ter problemas aqui. Mas uma criança se matou, se jogou de um prédio, justamente por jogar esse game. Então, essa nossa realidade que nós estamos encontrando no nosso mundo, e porque hoje há mais, algo muito mais importante do que isso, nós precisamos ter oração. Hoje o mundo precisa voltar a rezar. A igreja precisa voltar a encher. A igreja precisa voltar a ser como era antes. A força da igreja, a força da fé, a força do Espírito Santo precisa parar sobre cada um de nós. E só assim a gente vai começar a combater o mal que está sendo colocado sobre nossas crianças, sobre o nosso país, sobre outros países como a Holanda, entre outros. É assim que a gente precisa lutar. Porque assim a gente acaba vencendo esse monstro do mal que vem sendo colocado sobre cada um de nós. E isso é muito mais importante também. Por isso que hoje, às 8 horas, daqui a pouco tem um texto também, mas eu coloquei o rosário. O rosário, né? A gente vai colocar o outro rosário também, ou essa semana, ou domingo, 3 horas da manhã. Mas eu coloquei o rosário justamente para que você possa rezar através da rádio e também você coloca pela TV esse rosário para que você consiga entender, tá, o significado da oração. Nós precisamos rezar mais. Nós precisamos rezar mais. Porque cada vez mais que nós deixamos essas coisas nos destruir a igreja, destruir as crianças, especialmente as nossas crianças, isso é muito sério. Nós precisamos combater isso. É por isso que hoje eu abro o computador e faço uma live aqui, um podcast, justamente para defender as nossas famílias. E alguém precisa fazer alguma coisa. Somos nós que podemos fazer isso. Somos cidadãos. Nós devemos fazer isso. É o nosso trabalho fazer essa defesa, fazer esse contratempo antes que seja tarde demais. Por isso que nós vemos aqui, gravamos esse vídeo. Gravamos um vídeo, gravamos uma live, justamente para colocar esse contratempo. Que hoje, tudo que está sendo voltado é justamente para destruir a família. Algo precioso para nós. Inclusive dentro da própria igreja, existem políticos envolvendo dentro da própria igreja, políticos de esquerdas,
infiltrados dentro da própria Igreja Católica, querendo fazer mal até mesmo para comunidades. Isso de fato está acontecendo. Eles sempre estiveram dentro da Igreja. E hoje eles estão mais atentos ainda. Porque qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo de políticos de esquerda entrarem dentro da igreja? Se colocarem dentro da igreja? Qual é o objetivo? Sabe qual é? Eu falo para você qual é. O objetivo é criar uma igreja paralela. Esse é o objetivo. Quando você cria uma igreja paralela, uma igreja que não segue os mandamentos de Deus, não segue os mandamentos de Cristo, você acaba fazendo uma igreja totalmente sólida ao objetivo deles, como já acontece em alguns países. Esse também é o objetivo. Como já acontece na China. Na China, uma das igrejas lá, a grande parte da igreja lá, ela serve apenas o presidente. Ela não serve ao Deus vivo, a Jesus. Ela tem uma imagem do Xi Jinping, presidente da China. A maioria, gente. Tem ainda igrejas que representam a Jesus, que representam os mandamentos de Jesus, sim, ainda tem. Alguns lugares na China ainda possui. Poucas, né, igrejas ainda tem. Mas a grande maioria das igrejas da China, dos templos da China, são representadas pelo Deus Xi Jinping, que é o presidente atual da China. E hoje o Brasil está se aproximando cada vez mais da China. Se a gente olhar o cenário, o Lula já fez uma viagem para a China 4 vezes, assim que ele foi eleito. Qual o interesse nisso? Se a gente for olhar o significado de tudo isso, inclusive recebemos dinheiro para sua própria campanha da China, foi a China que bancou a campanha do Lula. Qual o interesse nisso? A China hoje, ela não fabrica mais o chip de computadores. Pra você ter ideia. A China não fabrica mais. Quem fabrica é Taiwan. Por isso que muitas vezes o computador fica caro, porque ele vem de Taiwan, ele tem que passar pelo Japão e depois tem que passar pela China. Depois de Taiwan, ele tem que ir para o Japão e depois tem que ir para os respectivos países. Né? Por isso que às vezes o computador fica caro. Tem gente que fala, o celular está caro, o computador está caro, justamente por causa disso. Porque ele tem que passar por 3 etapas. Taiwan, né, que é saído de lá, o chip depois vai para os Estados Unidos, onde é a criação, né, das peças, né, e depois vai para os respectivos países. Depois, a gente vai para o alfândega também, né? Mas para o alfândega de verificações, as coisas todas. Então, tem todo um processo, né? Mas, por isso que muitas vezes você vai olhar o computador, está caro. Justamente por isso, porque a China não fabrica mais. Quando a China fabricava, os computadores eram muito mais baratos. E hoje tem computadores mil, é muito mais barato. Justamente, existem algumas fábricas aqui no Brasil, como a Positivo que trabalha com material reciclável, né? Eu tive um amigo meu que trabalhou lá, inclusive eu conheço algumas pessoas que trabalharam lá. Então, eles trabalham com produtos recicláveis, né? E por isso é tão importante a gente também entender. Muitas vezes o computador esquenta, o dispositivo, enfim, esses fatores. Mas o fato é que a China não tem tanto poder assim. Ela tem um poder executivo, tem um poder ditatorial, né? Mas, de fato, existem alguns fatores que a China precisa muito do Brasil. O Brasil ainda tem muita riqueza.
O Brasil tem minério, o Brasil tem matéria para a criação, até mesmo de suporte para computadores. O Brasil foi criado, né, pelo governo passado uma bateria, uma duração muito maior, uma duração de, se não me engano, de 5 horas, se não me engano, 4 horas, uma coisa assim, né? Ou seja, então esse é um fator que nós precisamos entender o que está acontecendo com o mundo e por que a China tem tanto interesse aqui. Esse é um dos objetivos que a China tem tanto interesse no Brasil. A China não está interessada, vamos ajudar o Brasil, vamos fortalecer o Brasil, vamos criar novos empregos no Brasil. Pelo contrário, nós estamos vendo várias empresas quebrando aqui, justamente porque a China possa colocar suas fábricas aqui e comandar o Brasil. E isso também é um dos objetivos de várias empresas irem para outros locais. Quando a gente tem um processo de esvaziamento disso, é um fato bem interessante, porque eles transformam, eles conseguem isso. E esse é um dos objetivos que esse governo tem sido colocado para poder quebrar as empresas, fazer com que as empresas não tenham recursos, não tenham uma forma de renda e trazer outras empresas como tentaram fazer na Bahia. A Ford não vendeu. A Ford ainda é dona, acho que é Ford, a Chevrolet, se não me engano, né? Que não deixou que a China colocasse sua fábrica aqui. E eles, inclusive, o mesmo governador, queria que essa empresa viesse para cá. E mais uma. Aqui está cheio de empresas chinesas. Em São Paulo também tem. Tem algumas empresas lá chinesas. Tem um mercado que é só da China. Só chinês. Inclusive tem um que compra peça lá, né, que é o. Tem uma loja lá em Cabo Frio. Ele compra peças lá. Então, é nesse motivo que nós precisamos entender o significado, né, de todo esse processo que nós estamos encontrando hoje, também no nosso país. Mas o problema é que, nos fechamentos das lojas, muitas pessoas ficam desempregadas. Muitas pessoas perdem emprego. E aí entra o outro fator, que é de ficar dependente do governo. Você acaba ficando dependente do governo. Eu preciso do Bolsa Família. Mas o governo está gastando o dobro do valor. Tá? A gente está vendo o governo gastar bilhões e bilhões de reais. Né? Inclusive agora com esse PME. Então esse é um fator que nós precisamos entender. Por que que tudo isso está acontecendo agora? Isso é só uma base que eu estou colocando aqui para você. Tem muito mais com relação a isso. Nós precisamos tomar esse cuidado agora justamente com esse fator que nós estamos encontrando no nosso país. Por isso que hoje a gente precisa lutar pela nossa liberdade, lutar pelo Brasil melhor, lutar para que em 2024 nós fizemos uma boa bancada de prefeitos, vereadores, pessoas boas, pessoas que estão interessadas em ajudar o nosso país. Em 2026 nós alcançamos ainda coisas ainda maiores. Um outro assunto que eu gostaria de colocar é as traições que estão havendo aí. Né? Tivemos 30 deputados, né, se não me engano, do PL, e estão se colocando aí a favor do novo governo. Então, só para colocar esse ponto, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte:
Nem todo mundo é 100% confiável. Eu confio 100% na Carla Pérez. Eu repito pra você. Eu confio 100% no Gustavo Gaia, que ontem abriu uma apresentação para o Movimento, anteontem. E ele teve que prestar esclarecimento ontem, né? Lá da Secom. Não. Eu confio 100% no Nicolas. E todos são deputados, são políticos. A gente tem que confiar em Deus. Né? Primeiramente, confiar em Deus. Eu acredito neles porque eles têm ainda um ponto de ideal. Eles são cristãos e também eles defendem a família. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu acredito neles, eles fazem um trabalho realmente muito bom. O Nicolas, o Gustavo Gaia, a Carla Zobelli, enfim, todos esses fazem um trabalho muito bom. Mas não são 100%. Nenhum deles são 100%. E o fator agora também, voltando a essa questão da manifestação dia 4, eu peço para você refletir. Porque as pessoas que estão organizando essa manifestação dia 4 não estão interessadas em você. Estão interessadas em apenas um projeto, um objetivo. Então, quando a gente faz uma manifestação com essa finalidade, até porque não há momento ali se manifestar, nós podemos ter vários problemas se manifestando, inclusive com a nossa liberdade, com a sua liberdade, especialmente. Então, você que me escuta, pensa bem antes de se manifestar. Porque a manifestação, ela é importante, sim. Acho que não é o momento. Nós temos tantos problemas enfrentando agora uma CPMI que vai trazer luz a muita gente, mas a partir do momento que nós entramos em uma manifestação que vai trazer sérias consequências para todos nós, estamos assim. Então, eu digo para você, não se vá. A não ser que você queira ir, mas eu digo para você, o risco é muito grande. O risco de você encontrar com um esquerdista e esse esquerdista fazer alguma coisa culpar você, porque você será culpado, ou será ele. A gente viu vários, acho que cento e poucos pessoas que estavam lá, que era de esquerda realmente, que nem preso foram. Acho que 120 pessoas que estavam na manifestação, depredaram, quebraram, inclusive a pessoa que quebrou o relógio foi preso, ninguém sabe mais dele, não sabe se está preso ainda, se está solto. Então, esses são os fatores que nós estamos encontrando hoje. Então, pessoal, nós precisamos entender, né? E eu digo para você o seguinte, eu peço para você, se você tem amor à sua vida, não vá essa manifestação. Porque a partir do momento que você for, você também será perseguido. Hoje nós temos um amigo nosso sendo perseguido de todas as formas também, o Wagner. Eu conheço o Wagner, já fiz parte até do grupo dele, do WhatsApp, eu acho que ele tem mais. Hoje ele mudou para a parte religiosa, mas ele é evangélico também. Mas ele está sendo perseguido hoje de todas as formas. Ele tem um canal que fala sobre evangélicos, os sinais evangélicos, né? De alguma coisa nesse sentido, né? Mas ele está sendo perseguido também. Sendo perseguido por falar de Deus. Fazer o trabalho, ou eu faço aqui, como você deve fazer também. Ele está sendo perseguido hoje, justamente por isso. Né? Ele já foi a algumas manifestações, apoiou, né? Apoiou o Bolsonaro também. Mas o outro fator que eu posso dizer para você é que hoje nós temos que tomar todo o cuidado possíveis. Essa manifestação está sendo marcada pelo próprio MBL que tem um interesse, né, entre vários tipos de interesses. Ele não tem interesse em ajudar aqueles que estão
ajudar o Brasil. Ele tem um interesse em chegar lá na frente e se tornar, quem sabe, até o primeiro presidente. Que esse é o interesse daqueles que estão lá. Tem interesse em ajudar o Brasil. Então é nisso que nós temos que entender, para que a gente possa entender e a gente possa lutar. E o interesse dessas pessoas não é apenas defender a democracia, a verdadeira democracia, porque essa que a gente está vendo hoje não é a democracia, mas sim defender os seus próprios ideais. A partir do momento que você se deixa influenciar os próprios ideais, você acaba caindo numa cilada. E essa cilada representa tudo que essas pessoas têm. Então, eu convido você, pense nisso. A gente vai dar uma pequena pausa aí na rádio, já retornamos então com o nosso terço de hoje. E hoje a gente vai usar o terço do Espírito Santo. Já que estamos chegando aí a Pentecostes, vamos rezar o terço do Espírito Santo, pedindo ao Espírito Santo que ele venha sobre cada um de nós. Fique aqui.